Não importa o que digam ou pensem, alcançaremos os nossos objetivos com aquele que nos protege. Spes mea in Deo est. A minha esperança está em Deus. Por Jacques de Molay. Este podcast faz parte da Podcast. Faça parte desta rede. podcast.com.br. Vida longa e próspera comunidade escolar, mais uma vez reunidos na Escola André Leão Poente, começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. O meu nome é Felipe Fraga e o mais próximo de sociedade secreta ou discreta que eu estive foi um grupo escoteiro. Eu sou o Nicásio de Sociedade Secreta, só conheço piada infame. Tipo aquela do menino jogando futebol na rua. Tu já viu essa? Ele veio guardando pra contar. Acabou de estragar completamente Não. a ideia da tua piada. Mas essa é muito boa. Mas essa é sobre maçonaria, né? Eu sou o César Augusto Leitzenbauer, é o meu segundo podcast e a frase que eu trouxe é: não deixe que seus medos tomem o lugar dos seus sonhos, de Walt Disney, que era um Demolay também. Eu sou o Rafael Viana, esse é o meu primeiro podcast, então... Não pensa numa frase. Não pensei numa frase. 14 segundos não foi suficiente. Desculpa. Meu nome é Arthur Fraga, é meu primeiro podcast e a frase que eu trouxe hoje é: quem dera fôssemos apenas homens, mas somos Demolay, do irmão Walt Disney. Muito bom. Meu nome é Rafael Krause, sou Demolay do capítulo Nobres Cavaleiros do Templo, número 340, cavaleiro do Priorado Hugo de Pines, número 9, estado do Rio Grande do Sul. A frase que eu escolhi é a frase de um poeta César, que ele fala que vocês trabalham... que ele fala assim, vocês... Eu me perdi, esqueci. Vai tranquilo que a gente edita. Ou não, né? Ou não. Depende. Se passar muita vergonha, a gente deixa. Não, tá. Vocês citam muitas referências, eu trabalho para virar uma. Mas já que citaram que existe uma piada, e se o Nicásio souber contar a piada dessa vez, a gente vai deixar ele contar. Olha aí. Cara, eu vou contextualizar a primeira piada. Eu estava na faculdade, numa aula de história medieval, e a gente estava estudando a questão da... A gente estudando não, mas o professor citou a maçonaria. E uma colega, assim, um as da faculdade, levanta a mão e diz o seguinte: mas professor, maçonaria não é uma seita do demônio? E o professor fala: vou te contar uma piada. É uma sociedade secreta, vou te contar uma piada. Então, tem 3 piás jogando bola na frente de uma casa. E nessa casa, segundo o conhecimento deles, tem maçons. Então, chega uma hora quando eles chutam a bola e a bola cai do outro lado da cerca. Eles ficam todos chorando: pai, agora quem é que vai buscar? E um deles fala: eu não vou buscar. Se tu entra lá, isso come teu cu. E daí eles ficaram um tempo ali pra decidir, assim, até que um deles: deixa que eu vou. Ele ficou uma meia hora lá, daí voltou com a bola bem feliz debaixo do braço. E ele falou: tá aí, o que aconteceu? Não posso contar, agora eu sou um maçom. Essa é boa. A minha tinha mais requintes, a bola entrou pela janela. Tinha mais detalhes. Tinha janela da loja. Lógico. Mas a tua deixava claro, assim, se acontece? Sim. Não, a essência é a mesma. Entendi. E hoje nós temos 2 alunos, o Rafael Viana, o Arthur Fraga, e o Rafael foi aluno de qual escola, Rafael? Do IPUC. Do IPUC, e o Rafael Krause, então, que hoje é o invasor no André Poente aqui, né? Mas então nós vamos falar sobre a Ordem Demolay e uns pitacos de maçonaria, que já começou com a piada do Nicásio aí, né? Muito boa. Okay. Então o que vem ser a Ordem Demolay, Rafael, pode ir lá. A Ordem Demolay é uma instituição paramaçônica, isso significa que a maçonaria patrocina nós. Infanto-juvenil, que agrega crianças e adolescentes de 12 a 21 anos. Nós temos um diferencial de possuirmos um ritual, esse é o nosso grande diferencial do resto das ordens, por exemplo, dos escoteiros. A gente prega virtudes para tentar melhorar e criar homens de bem. Basicamente isso. E só pra completar, Baden-Powell era tio também. Quem?
o criador do escotismo. Ah, sim, os escoteiros são financiados pela maçonaria, como a Ordem de Molay. A diferencial é que nós temos esse contato de proximidade com o ritual. Nosso ritual foi baseado no ritual de York, que é um ritual maçom. Caio, quando é que a ordem foi constituída? Quais são os fundadores? Ela foi criada em 1919, tá? Com ali a questão da Primeira Guerra. O maçom Frank Charmland, ele, como um pai, acolheu um guri, e com essa afinidade, esse amor filial entre eles, junto com mais 8 membros, começaram e fundaram um grupo. Esse grupo futuramente viria a ser a Ordem de Molay. Nos Estados Unidos, no Missouri, a criação do ritual foi feita pelo maçom Marshall, que era um amigo do Frank Charmland, especialista em rituais, inclusive é secretário da maçonaria da época, e começaram a pregar a Ordem de Molay. Essa ciência eram guris que não tinham os pais por conta da guerra, então tinha toda aquela fraternidade. Essa é o diferencial, eles têm uma ordem fraterna, é como se fosse uma segunda família. E pelo que eu entendi, assim, não sei se vocês saberiam responder, a maçonaria ela era, digamos, só para adultos até então, e daí eles sentiram a necessidade de fazer para pessoas mais jovens a partir desse contato, então, que esse membro teve com esse adolescente, mais ou menos isso, não? Ou não foi o intuito da criação da Ordem de Molay, tá? O que acontece? Frank Charmland ele fez um decreto posteriormente que os capítulos, que a gente chama, quando a gente se reúne no templo, a gente chama de capítulo, como para a maçonaria a loja, os capítulos poderiam ser patrocinados exclusivamente por um grupo de maçons ou por uma loja patrocinadora. Então, por isso que tem esse contato mais próximo, mais direto. Mas não é a necessidade de criar futuros maçons, essa não é a função da Ordem de Molay. Sempre que me faziam essa pergunta, quando eu tinha a idade de vocês, era jovem ainda, eu fazia assim, ó, a grosso modo, é mais ou menos assim, a Ordem de Molay seria o ensino fundamental e a maçonaria seria o ensino médio, porém, sem nenhuma relação, a gente poderia só cursar o ensino fundamental e não ir para o ensino médio, porque não garante passagem para maçonaria, tá? Não existe isso, e às vezes não existe, enfim. Tanto que quando fazemos sindicância, o Rafael fez uma já, uns meses atrás, uma das perguntas quase que obrigatórias é deixar a pessoa ciente de que ingressar na Ordem de Molay não é um passe livre para a maçonaria. Isso não tem nenhuma relação. O que acontece? Por os demolays evoluírem, crescerem dentro da ordem e se tornarem homens de bens, alguns deles são chamados para a maçonaria por conta disso. Mas não é necessariamente uma lei. É só uma relação que tem. E nem é pré-requisito básico para ser maçom também, né? Não. Cara, quando eu estava pesquisando um pouquinho, daí vocês mesmos já citaram que isso é uma ordem paramaçônica, digamos, isso. Uma ordem que é inspirada, mas é fora disso, né? E daí eu estava vendo que, eu não sei se é exclusivo do Brasil, mas existe uma ordem paramaçônica que é tipo um grupo de motoqueiras, assim, né? Não viu isso? Não vi isso. Eu não sei há quanto tempo existe, assim. O Bode dos Asfaltos, é isso? Isso, exatamente. Tá. Eu já ouvi falar deles. Pelo que eu tenho entendimento, são maçons que gostam de andar de moto. Criaram um motoclube, assim. Um motoclube e viajam por aí. E ficaram bem famosos, né? Então são os bodes dos asfaltos. Né? Eu fiquei bem impressionado, assim. Eu fui lá de ter ordens paramaçônicas e eu acho que ela é brasileira, né? Mesmo. É brasileira. Foi no Brasil que foi criado, assim. Eu vi, olha, tem até um motoclube de paramaçônico, assim. Desculpa, continue. Essa questão que o Rafael falou, que todo o ritual da Ordem de Molay foi baseado no rito de York, porque tem vários ritos dentro da maçonaria, né? O rito de York, o rito de Schroeder, o escocês antigo e aceito, enfim. Tem vários ritos que quem sou eu para falar sobre isso, não tenho autoridade nenhuma para falar, já que eu pertenço a esses demolays que não se tornaram maçons, né? Embora tenha recebido uns 2 ou 3 convites de pessoas incautas, né? E eu quero voltar a falar sobre isso agora, mas antes eu quero dizer o seguinte, que esse rito de York e essa proximidade, já que eu e o Arthur citamos frases de Walt Disney, que é um dos demolays mais ilustres, né? Tem vários outros, né, que tiveram alguma projeção nas suas áreas, né? Mas rito de York, lembro que Tio Patinhas usa uma cartola, não é por acaso, tem vários elementos dos personagens de Disney, tem toda uma simbologia agregada ali. Tanto quanto as cores da roupa do Mickey. É baseado nas cores da Ordem de Molay. O preto, o amarelo, o branco. Então são todos baseados no brasão da Ordem. Né? Então aqui vocês frequentam se diz loja também, para Demolay? Capítulo. Capítulo, né? Isso. Que fica aqui em Canoas, né? Isso. E aqui na região metropolitana, Porto Alegre, assim, o César frequentava em Porto Alegre, né? Isso. E daí, quais outros capítulos no Rio Grande do Sul sabem que tem? Não é todas as cidades, Eu sei todos.
Bem, na região metropolitana atualmente somos 6, tá? 3 em Porto Alegre, temos um em São Leopoldo, temos um em Canoas. Sábado, agora, dia 31, vamos fazer uma instalação de um capítulo em Charqueadas, que é o 7º da região metropolitana. Então, no estado do Rio Grande do Sul temos algumas regiões, metropolitana, Serra, litorânea, cada um tem uma quantia de capítulo. Na nossa região metropolitana, temos os mestres conselheiros de cada capítulo. E temos o mestre conselheiro regional, que é como cuidar de todos os capítulos da região. Acima do mestre conselheiro regional, temos o mestre conselheiro estadual, que daí agloba todo o estado. E acima do estadual, temos o mestre conselheiro nacional e acima do nacional, mundial. É uma hierarquia quase como se fosse governo, assim, bem próxima, bem parecida. Inclusive, a Ordem da Demolei tem Constituição. Temos Constituição, temos regulamento interno de cada capítulo, temos toda uma burocracia muito próxima do Estado. Continuando então, gente, e quais são os princípios que a Ordem está estabelecida? Vocês sabem citar alguns, pelo menos, assim? Os princípios denominados as 7 virtudes cardeais, que é o princípio que cada membro da ordem deve trazer consigo. O princípio são o amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade, a pureza e o patriotismo. Que é que cada vez que a gente vai fazer uma sindicância, a gente já tem que perguntar o que ele... A gente fala os nomes, o que tu acha que é o amor filial? A gente pergunta para ele, depois foi perguntado pro Rafael, depois disso a gente explicou o que significa cada um. E pergunta agora pro Rafael o que tu acha sobre o amor filial, assim, que nem a gente comentou contigo. Eu vou responder a mesma coisa que eu te respondi. E basicamente o que eu tenho de ideia do que é o amor filial, que é o amor para com aqueles que te trazem tudo aquilo que é importante para a vida, não só aquele que tu te importa, que tu darias tudo por ele, entendeu? É engraçado que essas 7 virtudes, né, para a pessoa entrar, ela tem que esboçar o mínimo dessas 7 virtudes. Quando ela vai entrar como iniciático, dentro da ordem temos graus, ela vai entrar como iniciático, ela vai desenvolver essas virtudes até se tornar o grau Demolei, que é o 2º grau da ordem. O que acontece é que temos interpretações dessas 7 virtudes, né? Então, ela não tem uma resposta correta nem errada. Tem interpretações diferentes, como o irmão disse aqui, como a maioria dos demoleis pensam que o amor filial é o amor entre pai e filho, entre pupilo e mestre, enfim. Mas quando tu estuda um pouco mais, tu analisa o ritual, tu vai atrás de informações, as ordens das virtudes não estão por acaso. Então o amor filial é a primeira das nossas virtudes. Se for ver no ritual, nós falamos Pai Celestial para Deus, para englobar todas as religiões. E eu acredito que o amor filial é o amor do Pai Celestial por nós. Porque antes mesmo de nascermos, nós já temos o amor de Deus, né? E agora é um pega-ratão, né? Porque a segunda virtude é a reverência pelas coisas sagradas, que no caso seria algo relacionado ao seu Deus pessoal, né? Mas se for analisar a reverência pelas coisas sagradas, é reverência por tudo que é sagrado. O que é sagrado? A família. Então muita gente acaba invertendo assim, o sentido dessas duas virtudes. No sentido de complementar a tua fala, Rafael, esses conceitos de Pai Celestial, grande arquiteto do universo na maçonaria, eles são justamente por isso, para não sendo nem a Ordem da Demolei, tampouco a maçonaria religiões, e sim ordens filosóficas, a religião que tu professa é tua. Tu pode ser católico, tu pode ser evangélico, umbandista. E aí esse conceito de grande arquiteto do universo e Pai Celestial engloba uma coisa mais, digamos assim, mais ampla, né? Tanto que o único pré-requisito para entrar na ordem é acreditar num ser superior, não importa qual seja. E além de falar Pai Celestial, nós também falamos palavra sagrada para englobar o Alcorão, o Tarô, a Bíblia, e todas as religiões estão inclusas na ordem. E nos altares da Ordem da Demolei, nas reuniões, o que se escolhe é representada a Bíblia no Brasil, porque a maior parte são cristãos, então se fosse em outro país... Por exemplo, o capítulo de Canoas usa o Alcorão. Não precisa ser necessariamente uma Bíblia, tem que ser algo que represente a palavra do Pai Celestial. Então qualquer livro que comente sobre isso pode tem uma comunidade muçulmana maior? Antigamente no capítulo era muito forte, era mais de 50%. E como eles fizeram a compra dos livros, a gente não tinha por que comprar uma Bíblia, só porque a maioria das pessoas da religião mudou, né? A gente continua utilizando. Perfeito. Mas não... Cada um acredita no que quiser ali dentro, né? Até porque reverência pelas coisas sagradas não é só reverência pelas coisas sagradas que eu acredito. De todos os outros também vale. Porque a gente tem que partir do pressuposto, né? Ou todas as religiões têm o seu direito e podem, porventura, estar certas, ou eu, como ateu, já acredito que todas são mecanismos de coesão e coerção social. Mas aí é uma outra discussão, daí, né?
E também como defende tornar-se uma boa pessoa, o respeito pelas outras religiões também é mais fundamental. Perfeito. Então tu não pode não ter religião. Não é isso. A Ordem de Molay não é uma religião. Não, mas tu não pode não ter religião pra... Tu pra pode ser Não acreditar em algo. tu tem que acreditar no algo superior, Tem tá? que Agora, acreditar em algo. nesse algo superior que tu acredita, for o cosmos, for o universo, for energia, for qualquer coisa, pode ser o teu Deus, pode ser Alá, pode ser Exu, não me interessa. Mas sem acreditar em nada, não... Mas tu tem que acreditar que tu foi criado por algo. Existe algo maior que você no plano, entende? Porque o que acontece? O nosso ritual, se tu não acreditar em algo superior, o ritual não vai fazer sentido nenhum. Então as coisas não vão encaixar pra ti. Então não vai ter coesão no que tu vai estar fazendo. Até porque, assim como a maçonaria, eu acho que toda a filosofia, pelo que eu entendo, ela é baseada num arquiteto, né? Então, por daí que vem essa questão de algo superior que, de certa forma, está controlando as coisas, construindo as coisas, né? E o capítulo de Canoas aqui existe há quanto tempo, você sabe? Desde 1998. 98, que idade tu tá, Rafael? Eu tenho 17 anos. 17. Então ele foi criado em 97 e foi instalado em 98. É interessante até, vocês não sabem disso, mas ali em 91, eu e o irmão Dani Leandro, nós morávamos aqui no bairro Fátima, e nós íamos à loja Rio Branco antes da reunião dos tios e tinha uma mesa de ping-pong lá embaixo. E nós íamos para bater papo com o tio e jogar ping-pong, né? Mas a gente queria, na verdade, olha só, era lançar a semente de um capítulo em Canoas. Porque só tinha 2 em Porto Alegre, das grandes lojas do Grande Oriente e do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? Sim. E aí nós íamos lá jogar ping-pong, olha só. Isso aí em 91, por aí. A loja Rio Branco, que é a nossa loja patrocinadora, a gente utiliza o mesmo templo que eles. Atualmente o templo deles, eles alugam para mais 5 lojas, então segunda-feira tem terça, quarta, quinta, sexta. E sábado nós utilizamos. E nós somos o único que não paga aluguel do templo. Então, os tios nos favoreceram, até porque são guris, né? É difícil ter uma estabilidade financeira com crianças de 12 anos, né? Então... Como eles são patrocinadores, eles liberaram isso. E essa é uma terminologia que se utiliza assim, tio, sobrinho, para tratar isso, irmão. Cunhadas. Como eu expliquei lá na fundação da Ordem com o Frank Charmolend, os 8 guris, eles tinham muita afinidade, porque os guris não tinham pais, alguns, a maioria, e tinham essa relação de fraternidade. Então os guris chamavam o tio Frank de pai, de daddy. Então, com o passar do tempo, nos Estados Unidos, no Canadá, no exterior, os demolês chamam os maçons de daddy. Quando veio para o Brasil, foi traduzido para tio. Então, nós chamamos os maçons de tio. É o prefixo deles, né? Então, se uma pessoa é maçom, a gente automaticamente fala tio, seguido do nome. Sim. Isso está até no ritual. Essa questão do tio é complicado para um demolei sênior que já passou dos 40 anos, quando dá todo um capítulo assim, e a rapaziada não me conhece, né? Eles vêm me chamar de tio, não, calma. Irmão. Irmão. E quem está nos escutando nesse momento, que pode gerar um pouquinho de confusão, porque eles podem achar que o Demolay foi o fundador da ordem, né? Porque leva o nome dele, né? Mas na verdade quem foi o Demolay, assim, não sei se eu... Sabe, Arthur, se quiser, você pode Sei falar sim, pouquinho. Jacques Demolay foi o último grão-mestre dos Cavaleiros Templários. Na época que eles estavam escolhendo um nome lá, em 1919, para a fundação da nossa ordem, por que Jacques Demolay? Por causa também da quarta virtude, o companheirismo. Quando Filipe Rei o Belo, o Papa Clemente V e o Filipe de Nogaré decretaram a caçada aos Cavaleiros Templários, Jacques Demolay foi preso junto com os outros cavaleiros e foi para a Santa Inquisição, né? E nisso o Filipe Rei o Belo falou: a gente te libera, mas em troca a gente quer a localização dos tesouros e os demais Cavaleiros Templários. Os nomes dos demais. E ele preferiu morrer, porque ele não quis entregar, e aí decretaram que ele ia morrer queimado, em praça, assim. E isso, como é que eu posso dizer? Ele preferiu morrer ou entregar a localização dos demais companheiros e dos tesouros. Isso foi aquela história que eles foram emboscados, foram convidados para o funeral, né? Não. Não foi isso? Não foi. Tá. Ele mesmo foi a julgamento. Ele se rendeu. Porque ele não queria... No momento da caçada aos Templários, eles foram emboscados, foram convidados para um funeral. Agora, uma curiosidade interessante. Uma curiosidade bem interessante, que na época, na Idade Média ali, muitos dos Templários fugiram, né, estavam sendo caçados. E
muitos fugiram para a região ali que é a atual Suíça. E eles fundaram a Suíça. Se você for ver a bandeira da Suíça, é a cruz dos templários com as cores invertidas. Se os caras eles faziam um voto de pobreza, né? Inclusive... Eles queriam proteger as riquezas que eles acumularam. Inclusive... A própria guarda do Vaticano, a Suíça, tem uma ligação aí. Se bem que a gente sabe, né? Essa guarda suíça, os suíços, acima de tudo, nessa passagem, eram, digamos assim, os primeiros mercenários por excelência. Importante se dizer isso também, né? E engraçado que muitos ali foram para a região de Portugal, Espanha, e acabaram financiando as grandes navegações. Então, tinha também nas caravelas o símbolo da cruz de Salem, né? É interessante isso, porque quando eu fui iniciado lá com 14 anos de idade, é romantizado as cruzadas para os rapazes que entram na Ordem da Molei. Isso é inegável, porque é o que garantir um caminho seguro para os cristãos, proteger o porto de Jerusalém. Mas a gente nunca pode esquecer que as cruzadas também têm um caráter de conter a expansão islâmica também. Acaba passando por isso também. De garantir rotas comerciais. De garantir rotas comerciais, inclusive é o trecho que eu quero destacar aqui, ó, do livro do Risardo da Camilo. Com o desenvolvimento do comércio, a ordem passou a dominar todas as transações, criando bancos, incentivando a navegação, como tu falaste agora, né? E aumentando de ano para ano o poder econômico, que era e sempre será a mola mestre da autoridade. Então, quando a Ordem da Molei começa a crescer nesse poder econômico e político, é quando aí Filipe o Belo, que era rei francês, né, em conluio com a própria Igreja Católica, com o Papa Clemente, e aí vocês sabem a história tão bem. E os templários, eles eram muito fortes na época, eles tinham algumas benesses, eles não precisavam pagar dízimo ao papado, e além disso eles criaram um sistema de banco. Foram a primeira instituição a criar esse sistema. Eles tinham muitos tesouros da igreja. Eles possuíam um santo grau, que na época foi escondido e já passou mais de 7 séculos e até hoje não foi encontrado. Então, eles fizeram um bom trabalho. E agora a gente queria saber um pouquinho, acho que o César foi... o César foi o primeiro a ingressar, pode começar contando essa, depois passa pro Rafael Creus, que entrou depois, e o Arthur, né? A gente queria saber um pouquinho como que vocês conheceram a Ordem, foram convidados para a Ordem, e qual é a imagem que vocês tiveram, assim, quando foram convidados e depois logo que entraram, assim, como que vocês enxergavam a Ordem, assim. Para vocês era uma coisa de divertimento, vocês já eram mais românticos na época, assim, ainda levavam uma coisa bem a sério, assim? Bom, eu fui iniciado em 5 de dezembro de 1987, então a guerra... Tava nascendo, cara. Imagina, com meses. E aí eu tinha 14 anos, a Guerra Fria ainda acontecia, alguns membros fundadores ainda estavam vivos, então era um outro mundo, né? Iniciado no capítulo Porto Alegre, a convite do tio Antônio Riolfi, né? Que eu conhecia, e aí foi uma experiência muito interessante. Eu confesso, os meus primeiros 8, 9 meses de capítulo eles foram porque eu só via a parte ritualística da coisa. Então era um mundo mágico, assim, tinha toda uma egrégora, aquela questão energética, e ritualística é uma coisa que realmente chama atenção, impacta um jovem, é interessante, né? Mas tem a parte administrativa também, tu como mestre conselheiro sabe. Nossa, como você... E aí tem uma série de outras coisas. Eu fui primeiro conselheiro da 7ª gestão, numa eleição bem nos moldes de Jânio de Quadros de Goulart. Não era a chapa, o mestre conselheiro era o Paulo Henrique Alves Nunes, filho do tio Ibrahim, que foi um dos fundadores aqui no Rio Grande do Sul, na hora, o tio Barcelos, de Pelotas, né? E eu era o primeiro conselheiro de uma outra chapa, então a gente não se dava muito bem. E a gente tinha grandes embates, grandes discussões, né? Mas era uma coisa interessante, né? Que não tinha rasteira. A gente discordava, mas olho no olho. E com muita, né? Como irmãos devem fazer, né? A gente discorda, mas a gente conversa, enfim. Não tinha, digamos assim, má fé ali.
Isso é uma coisa interessante. Mas aí, vindo a parte administrativa, depois as coisas mudam um pouco, né? E eu fui demoler ativo dos 14 até os 17 anos, né? Como toda sociedade humana, né? Apesar de ser filosófico, buscar o aprimoramento individual, ela não é imune a algumas coisas que acontecem, tipo rachas, diferenças de opiniões, coisas... Chegou um patamar crítico. A leitura que eu faço hoje, com 45 anos, é que os tios maçons pecaram ali, em algum momento, né? Porque houve também essa disputa entre eles, né? Coisa que não poderia haver, eles poderiam ter, sei lá, levado a coisa de uma outra forma, né? E houve um grande racha no capítulo Porto Alegre nessa época. Aí veio o serviço militar inicial, eu prestei o serviço militar por 1 ano, e acabei não voltando mais ativamente, só uma coisa muito esporádica daí. Mais ou menos essa é a minha experiência. Mas ó, é uma escola realmente. Questão da desinibição, a questão de valores. E valores, a gente vai continuar falando, vamos voltar a falar nas virtudes? Claro. Ah, então tá. Então eu deixo pra falar nesses valores aí mais adiante. Então. E tu, Rafael, como é que tu conheceu a ordem? Bem, meu pai já era maçom há muito tempo. Meu pai morava aqui no Rio Grande do Sul, na época eu ainda morava em São Paulo, capital. E no final do ano de 2016 eu decidi que eu iria vir morar com meu pai pela primeira vez. Quando eu voltei pra cá, eu sou gaúcho, fui pra São Paulo, eu tinha 4 anos de idade. Quando eu voltei pra cá, pro Rio Grande do Sul, eu reencontrei um colega de infância que eu tinha quando eu tinha 4 anos, o Galvão Linhares. E foi engraçado que eu não reconhecia ele, imagina, depois de 10 anos, e ele ainda estava na mesma escola no qual eu tinha frequentado, eu tinha feito o pré com ele. Eu voltei para essa escola que tinha ensino médio na época, ensino fundamental, e meu pai já tinha me comentado da ordem. Ele falou assim, quando estiver preparado, tu vai entrar numa ordem, vai ser assim, assim, assado. Eu falei, tranquilo, na época eu tinha 15 anos, ele falou que quando eu fizesse 16, se estivesse um pouco mais maduro, eu iria ingressar nessa ordem. Eu, tranquilo. Antes de eu completar 16 anos, esse meu amigo de infância, ele já era demolei. E ele me convidou para iniciar no capítulo dele, de Canoas. E no dia 30 de setembro, eu iniciei numa iniciação regional, lá em Porto Alegre, no Grande Oriente, junto com meu atual primeiro conselheiro, irmão Pedro Possani. Então, minha visão da ordem era algo que nunca vou me esquecer. Quando eu entrei naquilo, eu falei, isso aqui é maior. Isso aqui é maior que eu. Eu tenho que fazer o certo, eu tenho que me controlar aqui dentro, eu tenho que... Imagina, uma criança, 15 anos, eu gostava de folia, de brincar, mas quando eu entrava numa sessão, numa reunião, eu pensava, eu tenho que me contentar, eu tenho que fazer certo, eu não podia errar. Eu tinha muito medo de ritualística na época, porque eu tinha medo de fazer os cargos, eu tinha medo de errar os cargos. Então, durante muito tempo, eu não fazia ritualística. Eu entrava só como ativo, assistia, eu ia só em sessões administrativas por conta desse medo. Com o passar do tempo, os irmãos foram me auxiliando, eu fui pegando jeito e foi passando o tempo. Eu tive um choque muito grande porque, após minha iniciação, minha primeira reunião foi numa regional. Para quem não sabe, regional é quando junta vários capítulos num templo só. Então, a gente puxa vários capítulos de várias regiões e se reúne todo mundo num tempo só. Então vai muita gente, muita gurizada. E era a minha primeira reunião regional lá em Porto Alegre. Não querendo te interromper, mas já te interrompendo, no final dos anos 80 e no começo dos anos 90, tendo apenas 2 capítulos em Porto Alegre, nós encontrávamos na rua, às vezes, um jogo de futebol, muito longe das Olimpíadas, que passou a ter bem depois. Sim. Mas um jogo de futebol informal, tu conhecia os guris dos outros capítulos. Sim, sim. Mas não existia reunião entre nem grandes visitas, assim, não era algo frequente. Sim. Eram os guris lá das grandes lojas e os guris do Grande Oriente. Era só a polaridade. Era sempre bem separado, né? Isso é uma coisa muito legal, isso. E é engraçado que quando minha primeira reunião foi uma regional, tudo, me deram um cargo. E claro, não sabia exercer o cargo, minha primeira reunião, estava nervoso. E eu não tive muito auxílio, porque os guris estavam ocupados, organizando evento. E meio que me soltaram ali e foi difícil para mim. Meio sem experiência, no meio de muita gente, fazer aquilo tudo. Isso tu tinha 14, 15 anos? Tinha 15 anos, isso. Mas com o passar do tempo fui pegando jeito. Peguei o segundo conselheiro já, passei por primeiro conselheiro. Eu sou o mestre conselheiro. E não é só a questão de ritualística. Quando tu assume um cargo mais importante,
começa a trabalhar a questão administrativa. E eu falo que a Ordem de Molay é melhor que qualquer curso de administração que tu for fazer, qualquer técnico aí, porque tu trabalha na prática. E é bem pesado, porque se eu sou um tesoureiro, eu trabalho com capital, se eu faço algo errado eu posso falir o capítulo. Então todos dependem de ti. Então é uma relação mais complexa. E pelo que eu entendi, que o Arthur já comentou meio por cima, assim, a intenção que os membros passem pela maioria dos setores possível, assim, né, enquanto eles frequentam e tudo, para conhecer tudo e fazer de tudo um pouco e aprender de tudo um pouco, né? Mas e tu, Arthur, como é que tu foi entrar na ordem? A minha família, a maioria dela, os homens, pelo menos, são maçons, né? E pra mim, desde pequeno, foi uma curiosidade aquilo. Sempre, todo dia da semana, eles saíam de cartola, luva branca, assim, com aqueles livros. E com as pesquisas que eu fazia, que a maçonaria tinha segredo, essas coisas, eu sempre fui uma pessoa de pesquisar, assim. E esse ano eu me aprofundei mais nas pesquisas, porque eu fui amadurecendo conforme, né? Aí eu, o que precisa pra ser um maçom, o que é, né? Que eles nunca foram de me comentar muito o que era lá. Até porque não se pode. Aí, por eu ser uma pessoa curiosa, acabei chegando na Ordem de Molay, uma pesquisa assim, Ordem de Molay, uma ordem paramaçônica. E aí eu comecei a pesquisar, vi os capítulos da região, acabei descobrindo, tem um na minha cidade, Canoas. Aí eu entrei em contato com eles, aí eles me passaram o número do sindicalista, já marquei uma entrevista. Aí depois que eu descobri que eu fui aprovado, marcaram o dia da... Sindicalista não é o que a gente está pensando, é o vinculado à sindicância. É o irmão que faz a sindicância. A sindicância nada mais é do que uma entrevista para ver se a pessoa tem admissão a entrar na ordem. Obrigado. Aí marcaram a minha iniciação pro dia 30 de março desse ano. Foi na Grande Loja, no capítulo Mariano Fedeli. Foi num congresso regional. E quando eu cheguei lá, pra mim, assim, foi incrível, porque a minha visão da ordem é que, antes de entrar na ordem, eu era uma pessoa muito carente de amigos, assim, sabe? Tinha os amigos da escola, tudo, mas fora da escola não tinha amigos, assim, que eu pudesse conversar, debater ideias e conversar no dia a dia, assim, amigos que eu pudesse contar pra muita coisa. E eu já sabia, né, mas na hora eu descobri que eu não só ia ter amigos, mas como irmãos, que são tudo pra mim. Como a quarta virtude, o companheirismo, eles realmente estão dispostos a fazer tudo por ti, como esperam que tu faça por eles também. E depois da minha iniciação eu senti assim que eu renasci. Eu mudei de março pra cá, eu sinto que eu mudei, que eu não sou mais a mesma pessoa de antes. Eu fui amadurecendo no conhecimento, na vida pessoal, assim, eu mesmo sinto o meu progresso, assim, porque tu entra pra ordem, mas depende de ti. A ordem, tu tem que deixar a ordem entrar pra ti, sabe? E quando eu deixei a ordem entrar pra mim, muita coisa na minha vida se mudou. E é espetacular. Eu fui elevado esse ano também, peguei o grau de Molay. E pra mim a ordem foi a melhor coisa que aconteceu pra mim. Essa questão que tu coloca da irmandade é um vínculo tão claro, como qualquer grupo humano vai ter os irmãos que tu tem uma relação mais próxima e outros que tu não tem uma relação tão próxima. Isso é normal. Mas é um vínculo tão forte e eu acho que as ritualísticas forjam isso. É um vínculo tão forte que tu pode passar anos sem ver e quando tu encontrar tu vai sentir aquilo. Por exemplo, fazia mais de 20 anos que não vi o irmão Paulo Arthur, que agora sofreu um acidente, está se recuperando. E nós fomos ao Porto Alegre ao capítulo Cachoeirinho, Sentinela das Virtudes. Parece que a gente tinha se visto, teve sábado na reunião, semana passada, mais de 20 anos sem se ver. Isso é uma coisa muito... esse vínculo. Além disso, dos irmãos que tu já conhece, não vê há muito tempo, faz 2 semanas que um Demolay de Minas Gerais entrou em contato conosco, que queria frequentar o capítulo. E quando ele entrou no capítulo, é como se a gente conhecesse ele a vida inteira. Os assuntos, as atividades, é como se ele sempre estivesse ali, sempre. Mesmo frequentando o capítulo de outro estado, morou em outro país, a gente tem essa proximidade muito forte, essa irmandade, essa fraternidade que a ordem prega é surreal. E tu disseste Sentinela das Virtudes, digamos, o nome do capítulo de Cachoeirinha. E o de Canoas tem... Nobres Cavaleiros do Templo, número 340. Essa numeração é com numeração de fundação, né? Então, quanto menos número, mais cedo ela foi fundada. Posso fazer um comentário sobre... claro, não vai lá. Tu ia me chamar agora, perdão. E o meu contato, caso, não sei se essa seria a primeira pergunta que tu faria para mim. Meu primeiro contato com a Ordem de Molay foi com os irmãos
Raziel Valença e João Vitor. Ah, sim, são irmãos do capítulo Novos Não, o Cavaleiros. João Vitor que estudava aqui ano passado. No primeiro ano. Ele foi pro Rondon. exato. E aí eles passaram fundamental comigo, eles comentaram comigo, eles já faziam parte da ordem no fundamental, eles comentaram comigo e eu, por falta de maturidade, não me interessei tanto. Inclusive eu vi o irmão João Vitor semana passada, em Porto Alegre. Ele não se faz tão frequente, mas eu gosto muito dele. E tu recém passou pelo processo, assim, Eu digamos, passei e... pelo processo de sindicância só. Ele está aprovado para iniciação, agora a gente vai ver uma data para ele poder ser iniciado. E eu acho que eu tinha a mesma visão que eles, assim, sobre ser algo grande e que te aperfeiçoaria, teria o autoaperfeiçoamento, além de te mostrar o mundo de uma visão diferente. Através dos... O João Vitor comentava muito comigo, através dos símbolos, que algumas vezes tu passava por algum lugar que tinha um símbolo... Tu assimila e lá Aí tu assimila e tu começa a ver as coisas de um modo completamente diferente do que são, assim. E eu tenho muita curiosidade a respeito desse tipo de coisa, e eu gosto muito de pesquisar sobre coisas mais antigas, etc. E eles comentaram comigo que também se fazia parte da ordem, e isso aumentou ainda mais minha curiosidade. E eu espero ter o mesmo impacto que eles tiveram, aqueles que foram iniciados tiveram quando tiveram realmente o primeiro contato ali com as coisas. O templo passa uma egrégora muito forte, porque no primeiro momento tu vai entrar, vai ser muita informação para assimilar, claro, mas com o passar do tempo, pode passar 50 anos, tu ainda vai ter coisas assimilando, daí tu faz ligação de uma coisa com outra e isso não para. Daí quando começa não para, e vai indo. E na cabeça dos sêniores, quando vocês receberam o sênior no capítulo de vocês, por favor, fica aqui um pedido, tiver uma vaga para pôr o sênior para trabalhar, para o sênior usar a capa de novo, então, oportunizem isso. A questão é a seguinte. Porque o sênior ele fica angustiado, louco para trabalhar numa ritualística, ele fica lá É triste. Então, o que acontece? A ordem, como a gente comentou, vai de 12 a 21 anos, né? Sim. Nesse tempo que a pessoa tem essa idade, ela é considerada demolei ativo. Quando ela excede os 21 anos, ela é considerada sênior demolei. Ela não pode mais exercer função dentro do capítulo. Ele só pode auxiliar e apontar a direção. Eu passei por isso durante toda a minha vida, faz desse jeito que vai dar certo. Ele só pode auxiliar e aconselhar. Ele não pode mais executar as tarefas. Por isso que eles têm tanta vontade, mas não podem. Sim. Tem cargos que é permitido um sênior utilizar a capa, são os cargos administrativos. Por exemplo, a tesouraria, o tesoureiro, só pode ser exercido por membros que têm mais de 18 anos por lidar com capital. Então tem essas coisas. Os cargos administrativos podem ser exercidos por sênior demolência. Escrivão, tesoureiro, hospitaleiro e harmonia. Não sei se vocês podem falar sobre isso, gente, mas o que eu preciso fazer para ser membro da ordem? Eu preciso esboçar o mínimo das 7 virtudes, né, que o irmão Arthur já comentou aqui. Esboçar o mínimo das 7 virtudes, ser uma pessoa de bem e ser convidado, somente. E, claro, estar entre os 12 e 21 anos e acreditar no ser superior. Gente, me corrija se tiver errado, porque eu sei que eu coletei do oráculo lá, o Google, sabe? Então, às vezes o oráculo ele nos leva por caminhos tortuosos, mas enfim. Aqui diz que em 1923, então, 4 anos após a fundação da Ordem Demolei, o número de inicial já se passava de 65 mil, então foi um boom do negócio, né? E praticamente só dentro dos Estados Unidos ainda, 23, né? Se tu pesquisar no Google, vai estar escrito lá que atualmente tem 10 milhões de membros pelo mundo inteiro. Só que não, tem muito mais que isso, porque da minha iniciação pra cá, se iniciou mais de 100 mil só aqui no Brasil. Da minha iniciação pra cá, de março até agosto, atualmente se iniciou mais de 100 mil, porque é muita gente. Então, os números realmente vão cada vez mais aumentando, assim. Nessa questão até me ocorre porque
quando nós somos jovens, nós somos muito afoitos com a Ordem de Molay, que a gente acha aquilo tão maravilhoso que a gente quer mostrar aquilo, né? E eu, lá no final dos anos 80, já começava tendo que explicar que maçonaria não era nenhum rito satânico, já tinha essa associação de maçonaria com coisa do diabo. É que um monte de gente pergunta, né? E as pessoas... Até hoje se segue. Mas vocês têm que dar alguém da família, uma alma, não... Não se sacrifica nem nada, né, garoto? Não, isso Se sacrifica tempo, porque você tem que trabalhar. Mas, historicamente, ali no final do século XIX, da período imperial, quando tinha muitos padres maçons, que é aquela ruptura entre a Igreja Católica e a maçonaria. Né? Que foi um dos períodos, uma das coisas que levou, digamos assim, daqueles 5 clássicos problemas que, digamos assim, que levou o Império ao fim. E tá aí digamos, essa questão de... E o fato de ser uma sociedade discreta e não se falar o que acontece na ritualística é por força de uma tradição. Não é porque fazem horrores lá dentro. Não, é uma força da tradição que vem lá desde a Ordem dos Templários, quando a gente tinha contatos com o Oriente, a construção, enfim. É tudo uma questão simbólica. E aí o tio Antônio Rioff, ele me fala um negócio, e eu toda na iniciada, ele, mas por que não pode contar, tio? Ele me falou uma coisa que é verdade. Tu não vai sentir vontade de contar. Como assim não vai sentir vontade de contar? E é verdade, é uma coisa... No período da Ordem dos Templários lá era uma questão de autoproteção, né, cara? Sim, total. Mas como tu destacou, tem muita gente que até hoje mantém esse preconceito, até na nossa época, que é só tu pesquisar ali no Google, dar uma olhada por cima que tu já vai desmistificar tudo isso que é dito, sabe? Mas mesmo assim as pessoas ainda mantêm esse tabu de achar que é algo relacionado ao oculto. Mas os alunos perguntam, se a gente está estudando na matéria do primeiro ano, eles param a aula para perguntar sobre maçonaria, né? A gente não manja nada, né? Mas tirar essa ideia da cabeça deles já é o mínimo, né? Chegar em casa e falar pra mãe alguma coisa assim, só pra tentar tirar quebrar um pouco esse gelo. E é interessante situar a maçonaria na questão ideológica. Acho que vale a pena fazer isso. A gente ter a lucidez, a clareza de fazer isso. É uma ordem que defende a liberdade. Entre elas a econômica. Defende o liberalismo. Ponto. Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter claro. Faz. Por conseguinte, a Ordem da Molay acaba fazendo isso também. Não tenho dúvidas quanto a isso. Mas aí o que me causa estranheza depois é que, por exemplo, se a gente vai, e aí agora já não estou falando da Ordem da Molay nem da maçonaria, é que o liberalismo à brasileira não é aquele liberalismo clássico de Adam Smith, não é o liberalismo que se tem nos Estados Unidos, muito longe disso. O que se quer no liberalismo brasileiro não é que o Estado não interfira na economia, é que o Estado sirva uma elite, que o Estado sirva uma minoria. Que controle o restante. Exatamente, né? Então aí quando a gente faz lá uma fala, tem aqui no dia a ética de Ordem da Molay, um dos dias que a gente defende, a escola pública, quando o segundo mordomo responsável pelos livros escolares, a defesa da escola pública é um dos preceitos a ser defendidos pela Ordem da Molay. Então como é que tu às vezes quando eu vejo assim, é evidente que qualquer demolei pode ter a visão política que ele conseguir ter, que ele queira ter. Isso é evidente. Liberdade intelectual. Liberdade intelectual. Representada pelos livros escolares, que é a função do... Isso, mas a liberdade intelectual também ela tem que ser vinculada à honestidade intelectual. Sim. Então, às vezes tu vê umas defesas assim, eu já vi membros da ordem fazer umas defesas assim que o Estado investe demais em educação, o Estado tem que ser o mínimo possível, tem que ser enxuto. Não, a gente não está falando aqui de socialismo, que é óbvio que a maçonaria na Inglaterra, na Europa inteira, nos Estados Unidos, como eu já falei, defende o liberalismo, ela está do outro lado. Mas a gente está falando de políticas públicas, a gente está falando de estado de bem-estar social dentro de uma ordem capitalista. Isso. E às vezes tu vê umas defesas enfáticas. Eu tive contato com os irmãos que eu ficava constrangido com aquilo quando eu vi irmãos com a camisa da CBF na Guete, que não me constrangia. Sim. Claro. Por quê? Porque estão defendendo uma outra coisa. Mas é o que eu acredito. Ok. Mas vai contra ideais que a gente pregava. Eu entendo. Agora, tu tocou num assunto social, né, político,
E o que acontece? Dentro da ordem nós tentamos desenvolver as pessoas, tanto para a vida adulta quanto para os dias da maioridade que se aproximam, né? Agora, politizar a ordem é algo complicado, porque a gente trabalha com crianças. Nosso capítulo tem muitas pessoas muito novas. A gente tem um guri de 12 anos que iniciou faz pouco tempo. Temos o Matheus, que fez 14 anos, semana passada tinha 13. Então, debater assuntos políticos na ordem devem ser tratados de uma maneira mais delicada. Temos que trabalhar isso, mas com cuidado, muito cuidado. Mas esses jovens, eles votam as 3 primeiras vezes dentro da ordem, né? Porque se eles deixam Sim, o que acontece? Exercer funções com 21 anos, as 3 primeiras vezes que eles votam é dentro da ordem. A partir dos 16. Isso, eles votam na ordem. E dentro da ordem eles vão fazer votação para a ordem também, tá? Então, o que acontece no grau iniciático, tu ainda não tem o poder de voto. Claro, por estar aperfeiçoando suas virtudes. A partir do momento que tu passa pelo processo e se torna um grau demolei, tu já pode exercer cargo e votar para os cargos, né? Então, temos, meio até indiretamente, a gente já trabalha isso previamente na pessoa. Porque nada mais é preparação para o meio futuro, né? Porque ele vai que isso contribui para preparar o cara para votar para uma eleição majoritária. Porque futuramente ele vai ter que fazer uma votação para um deputado, para um vereador, para um presidente, enfim. Então ele já vai ter um contato com isso. Não vai ser a primeira vez que ele vai ter um contato com votação, não vai ser numa urna, vai ser no capítulo. E já precisou decidir algo. E no capítulo vai ser mais cobrado. Sim, e é uma coisa importante, porque é uma coisa que ele tem contato direto. Então ele está fazendo votação para um cargo que ele vai estar lá todo sábado. Então, votei numa pessoa. Tá. A pessoa apresentou um plano de gestão considerável para mim. Agora, a outra pessoa, eu não gostava da outra pessoa, mesmo ela tendo um plano melhor. Mas quem vai sofrer essas consequências é ela, porque ela vai estar ali diretamente relacionando com o capítulo, né? Então, a gente tenta trabalhar isso desde pequeno, mas com muito cuidado. A gente não pode... Não, Rafael, eu entendo bem o que tu fala e justamente não partidarizar. Sim. Não, a política partidária não deve entrar no capítulo, até porque teria muito mais a tirar um capítulo, teria muito mais a perder do que a ganhar nessa questão da política partidária. Mas a política está no cotidiano. Uma das perguntas que eu me fazia quando era demolei ativo é o quê? Como que uma maçonaria que no passado era tão operativa? A gente falava antes aqui de começar a gravar da Revolta dos Farrapos, aquelas colunas na bandeira do Rio Grande do Sul, são as colunas dos templos da maçonaria. Uma grande participação no processo de emancipação política do Brasil, enfim, e vários outros processos históricos, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, Claro, até a queda da monarquia no Brasil foi feita por maçons. Século XVIII, século XIX, tá? E aí eu me perguntava, lá no finalzinho do século XX, como é que essa maçonaria é tão presente nos grandes acontecimentos mundiais no século XVIII e XIX, hoje ela fica um tanto quanto à parte, né? Porque, claro, a maçonaria a gente sabe como é que funciona através das relações entre os irmãos que se dá. Né? Isso acontece muito, é inegável. Mas não é uma sombra do que foi no passado. Sim. E aí a conclusão depois, quando começa a cursar história, e aí tu começa a ver outras coisas, né? A questão é o seguinte, ela não é mais tão operativa porque ela chegou ao estágio que queria. Ela tem que lutar para manter as coisas como estão, aparentemente. Já no topo não é difícil se manter lá. Mas agora um exemplo simples, né? Nós somos uma ordem à parte da maçonaria, claro. Não vou ter como desmitificar a maçonaria aqui em segundos, né? Mas eu sei que na maçonaria eles pregam liberdade, pregam a tolerância, mas em contrapartida não aceitam homossexuais na ordem, né? Diferente da ordem de Molay, que tem esse livre passe, essa livre liberdade. Porém, tem, verdade, tá? Eu já tinha irmãos homossexuais lá dos anos 80, mas desde que fosse uma coisa contínua, até porque a forma como é trabalhada a virtude da pureza dá a entender isso. Agora, a pureza é a mais difícil de se tratar, né? A virtude da pureza. Quando a gente fala da pureza no ritual, a gente não está falando simplesmente de drogas ilícitas, até drogas lícitas antes da maioridade. A gente está falando de manter o seu corpo e mente longe de dissipações, ter uma mente aberta. Deixa bem amplo, mas a interpretação, como eu disse anteriormente, vai de cada um, mas o foco sempre vai em uma direção. Então, ter o corpo e mente longe de dissipações quer dizer que tu tem que ter uma mente aberta. Então, a partir do momento que tu tem que ter uma mente aberta, tu tem que aceitar que o homossexual é o seu igual.
Então, na ordem, a gente tem ali diversas religiões, diversas etnias e homossexuais inclusos. Até porque isso já que tá bem dentro da ideia de liberdade, né? Claro, um dos baluartes da ordem. Gente, o Arthur falou que são mais de 10 milhões, mas vocês têm uma estimativa de quantos sejam pelo mundo e pelo Brasil? Olha, eu não tenho como te dar um número exato, certo? Porque é o seguinte, existem vários supremos conselhos espalhados pelo mundo. Tá? O principal é o International, que é dos Estados Unidos, que engloba a maioria dos países. Eu não vou ter número exato, mas eu sei que em 2017 nós ultrapassamos a marca de maior instituição juvenil do mundo, ultrapassando os escoteiros. Antigamente nós éramos segundos atrás deles, e depois de 2017 ficamos em primeiro. Então eu sei que é bastante gente, muita gente. É uma cacetada de gente. Aproximadamente bastante gente. Aproximadamente gente, bastante. Olha só, o Felipe botou uma palavra bonita aqui. E quais são os baluartes defendidos pela ordem, gente? Quer que eu comente? Alguém quer falar? Os baluartes são as liberdades religiosa, que é representada pelo livro sagrado, a civil, que é representada pela bandeira nacional, e a intelectual, que é representada pelos livros escolares. Então, são os 3 baluartes da ordem. Nós pregamos essas liberdades, né? Como a gente já tinha comentado aqui, a liberdade intelectual, representada pelos livros escolares, que é a função do segundo mordomo, a liberdade religiosa, representada pela palavra sagrada, função do primeiro mordomo, e a bandeira de nossa pátria, né? Essa liberdade que a gente fala, além da pátria, nós temos a nossa 7ª virtude, que é o patriotismo. Que, acho que mais em frente a gente vai comentar sobre todas as virtudes. Eu já gostaria de falar sobre o patriotismo, porque quem é da área de humanas sabe que patriotismo é uma construção, não é algo natural que a gente nasce. Sim. Tu não desenvolve patriotismo por ter nascido aqui. Sim. Não. É uma construção que se dá, que vem de alguns antepassados que fazem os seus interesses políticos e econômicos, e que isso é passado para nós. E a gente acaba fazendo sentido para nós em maior ou menor grau, né? E aí, o interessante que eu acho que é uma virtude, concordo com ela, está numa virtude ser trabalhado isso, Sim. sem dúvida nenhuma, só que eu acho que a gente tem que buscar um justo meio aí, porque a gente não pode desenvolver jamais uma síndrome de vira-latas, como a gente ouve nas redes sociais, algum problema acontece, alguma coisa errada, é Brasil, né? Não, vários problemas que a gente vê aqui acontecem até em países desenvolvidos. Isso também não pode ser o extremo, né? Não pode ser ufanista. né? Né? Eu amo o Brasil, eu faço tudo pelo Brasil. Isso acaba se tornando uma bandeira, tu acaba fazendo qualquer coisa, sendo correta ou errada por aquilo, né? Perfeito. Então, quando a gente fala pátria, a gente não fala da minha terra, do Brasil. Ser patriota não é defender as forças armadas, não é ser militar, enfim. Ser patriota é defender a cultura do Brasil, a riqueza que nós temos, nossas florestas, nossa cultura. Então, a gente tem agora um dia obrigatório, que é o Dia do Patriota, que tem que ser realizado no mês de setembro, que é a nossa próxima atividade. E nós estamos pensando em enaltecer a cultura aqui do Rio Grande do Sul. Ir no museu, assistir uma peça de teatro. Isso é ser patriota. É tu recolher o lixo do chão. Não é simplesmente se vestir numa farda e cantar o hino. Isso não... porque fica uma fórmula vazia daí, né? Isso, e a gente prega exatamente o contra. Né? Todo final de reunião, a gente prova que nossas reuniões não são fórmulas vazias para os olhos dos homens de bem. E os mandamentos éticos da ordem? Bom, vou citar aqui para vocês. Os mandamentos éticos de um demolei. A ética de um demolei. Um demolei serve a Deus, um demolei honra todas as mulheres, um demolei ama e honra seus pais, um demolei é honesto, um demolei é leal a ideais e amigos, um demolei executa trabalhos honestos, é cortês, é sempre um cavalheiro, é um patriota tanto em tempo de paz quanto em tempo de guerra, sempre permanece inabalável a favor das escolas públicas, é o orgulho de sua pátria, seus pais, sua família e seus amigos. A palavra de um demolei é tão válida quanto a sua confiança. Um demolei, por preceito e exemplo, deve manter os elevados níveis aos quais ele se comprometeu. Então, basicamente diz que o demolei tem que ser um homem de bem, em poucas palavras é isso. Não, basicamente acho que está contemplado quando a gente fala em corteza, e a cortesia é uma das virtudes também, né?
É justamente isso, quando tu discordar de um irmão, tu falar aquilo com verdade, usar argumentos e de forma cortês. E não somente... E é uma coisa que está faltando, né, na sociedade, o bom senso, os argumentos, tu saber que muitas vezes quando tu não concorda com o irmão, tu não está concordando com aquela forma de pensar dele. Não quer dizer que tu não gosta dele, tu ter essa clareza, muitas vezes, isso é muito interessante. E a gente fala no ritual frega que a gente tem que ser cortês, tanto para com os amigos, tanto para com os desconhecidos, né? Então, tu vai tratar claro, em intensidade diferente, mas da mesma forma que tu vai tratar teu irmão, tu tem que tratar uma pessoa que tu acabou de conhecer. Então, a cortesia vai além de ser amigável. E, gente, vocês se dedicam a projetos filantrópicos? Quais são os projetos? É engraçado que eu assisti um seriado na Netflix, que é Nightfall, que conta sobre os Cavaleiros Templários, né? A Ordem do Templo ali. E antes de um aprendiz se tornar o Templário, ele tem que se tornar um monge. Porque a Ordem dos Templários nada mais era que uma ordem militar de monges, né? Então eram os dois unidos. E antes dele se militarizar, ele passa por um processo de filantropia. Ele fala que antes de começar a usar as armas, você tem que fazer doações para os mendigos, enfim. Então, como a Ordem de Molay é baseada nos preceitos de Jacques de Molay, nós temos muitas filantropias. Acho que não existe nenhum capítulo que não faça filantropia. E agora nós finalizamos uma com tampinhas de garrafa PET. Vamos fazer uma doação para a instituição lá. E vamos iniciar, agora dia 7 de setembro, a filantropia com livros, a arrecadação de livros. Então, toda semana, toda sessão, nos reunimos aos sábados. Isso varia de capítulo para capítulo. Todos os sábados, os Demolês trazem livros, nós vamos deixando ali no tempo. Quando determina certa data, pegamos esses livros e fazemos uma doação, ou para uma escola, ou para uma biblioteca, uma instituição. Então, a filantropia é bem forte na Ordem de Molay em si. Do agasalho também. Nós finalizamos a campanha do agasalho agora no inverno, em conjunto com as filhas de Jó, que é uma outra ordem paramaçônica, iniciática. Então, são diversas filantropias, a gente faz tudo, praticamente. Bacana. Vamos voltar a falar um pouco sobre as virtudes? Pode voltar, fica à vontade. Bom, a gente parou na reverência pelas coisas sagradas, né? A cortesia que nós comentamos. A próxima virtude, daí no caso, seria o companheirismo, que é aquilo que eu comentei, que é tu ser uma pessoa companheira e tu sempre vai ter ali o amor dos teus irmãos e sempre vai ter eles pra estar disposto a te ajudar em tudo que tu precisar. Assim como Jacques de Molay e os Templários eram companheiros, a nossa ordem também prega muito isso. Ame seus irmãos e a quinta é a fidelidade. Calma, antes de continuar, tudo eu comentei que tudo tem um significado, tudo tem uma simbologia. São 7 virtudes, tá? O companheirismo é a quarta, ela se situa bem no centro. E todos são importantes, mas a gente dá um destaque a mais para a virtude do companheirismo, porque ela que sustenta a base de todas as outras. A ordem, ela tem algum significado, a ordem dessas virtudes? Uma ser a sétima, a outra ser a quarta? Tudo tem um significado ali dentro. Qualquer mínimo detalhe tem um significado muito grande. E é difícil porque ninguém vai chegar e vai te falar isso aqui significa isso aqui, isso aqui. É uma coisa que tu vai assimilando através do ritual da egrégora que ele passa durante os anos que tu está ali dentro. Então, tem gente que está lá há 10 anos, tem mais experiência. E não importa quanto tempo tu tenha de ordem, tu vai continuar aprendendo, porque é infinitas coisas. Eu vi uma frase muito interessante de um filósofo que comenta que não importa quantas vidas eu tenha, eu sempre vou aprender com isso aqui. Eu posso ter mais de 10 vidas e eu nunca vou terminar de absorver o conhecimento disso aqui. Então, é uma coisa assustadora, mas é muito legal. Continuar com as virtudes? Sim, a quinta virtude é a fidelidade. Como eu citei lá na ética, um Demolay é honesto. A palavra dele sempre vai valer, entendeu? Se um irmão me confiar um segredo, eu tenho que ser fiel a ele. Assim como Jacques de Molay foi fiel aos seus companheiros, que ele preferiu morrer ao entregar. Então a palavra de Demolay vale mais que tudo, assim. Temos que sempre ser fiel. A fidelidade aos seus ideais, ao que tu acredita também, né? Ser fiel a isso. Isso é uma coisa bem presente. A fidelidade está ligada, por isso que ela está próxima ao companheirismo.
Muita gente se confunde quando se comenta fidelidade. Não é somente fidelidade de a pessoa que tu ama, que as pessoas assimilam normalmente, né? Eu não traía, sou fiel. Enfim, a fidelidade vai muito além, como eu disse, fiel aos seus ideais, ao herói Marte, e fiel, primeiro de tudo, a si mesmo, né? Então, acho que é uma virtude bem complexa. Que está ligada também com a pureza, que é a próxima virtude, é a sexta virtude. Pureza. Quer comentar? Pode comentar. Como foi já comentado antes, a pureza é a mais complicada de se entender e interpretar. Então, a nossa sexta virtude é a mais difícil de trabalhar também, porque tentação na vida profana é o que não falta, né? Então, sempre estamos em tentação para fazer o mal, o erro, enfim. E temos nós, como Demolês, nos contentar e saber o que é correto e o que é errado. Gente, novamente me corrijam, tá? Se estiver errado, tá? Mas eu coletei lá no oráculo que o Brasil, a Austrália, o Canadá e as Filipinas possuem Supremos Conselhos próprios, tá? E os demais países que estão ligados ao Supremo Conselho Internacional, que fica no Kansas, lá onde a Dorothy tentou vender moinho lá, né? É complicado comentar sobre Supremos Conselhos, porque no Brasil nós temos dois, né? Esse que é o Supremo Conselho Independente do Brasil, assim por dizer, e esse conselho da International, que vem dos Estados Unidos. No Brasil temos essa dualidade, né? O primeiro a vir para o Brasil foi o Independente, foi fundado em 85, então provavelmente é o que o irmão aqui participou, e eu também fui iniciado nesse Supremo Conselho. Mas em 2004 a International veio para o Brasil e ela é como se fosse oficial, entre aspas, né? Porque foi fundado lá, o capítulo mãe é lá, enfim. E teve essa briga de conselhos durante muito tempo. Nós, do capítulo Nobres, éramos do SCODB, que era o conselho independente aqui do Brasil, fizemos a migração para a federativa, que é esse conselho dos Estados Unidos. E todos os capítulos tendem a fazer isso por conta de um processo de unificação que foi aprovado esse ano. Mais especificamente foi aprovado um mês atrás, né? Então, centenário da ordem. Isso, teve uma Assembleia Geral reunindo os dois Supremos Conselhos. Teve a aprovação do Grande Mestre Estadual, o Grande Mestre Nacional de ambos conselhos, e foi aprovada a unificação. Então, a partir do ano que vem, de poucos meses, nós vamos se tornar uma coisa só. E o que vocês interpretam, assim, claro, vocês não estão na maçonaria, né, mas conhecem pessoas da maçonaria, e quais são as principais diferenças que vocês poderiam apontar, assim, entre a Ordem de Molay e a maçonaria, assim, que você acha que é, digamos, as diferenças mais gritantes, assim, do que vocês conhecem, claro? Bem, os dois querem que eu comente? Tá. As diferenças. Existem muitas ordens no mundo, muitas, tá? Temos a Ordem de Molay, tivemos no passado a Ordem do Templo, que foi dos Cavaleiros Templários, temos a Golden Dawn, temos a Rosa Cruz, temos as Filhas de Jó, temos a Ordem de Molay, tá? Todas essas ordens são ordens iniciáticas, isso significa que dentro dela temos divisões de graus. Então, com o passar do tempo que tu vai adquirindo os graus, tu vai adquirindo conhecimento. Então, tu só vai ter determinado conhecimento quando tu estiver amadurecido para ter aquele conhecimento. Antes disso, tu não vai poder receber ele. Isso é o que significa uma ordem iniciática. Temos essa individualidade com a maçonaria por derivarmos do mesmo ritual, né? Então, o tio Marshall, pegou o rito de Orc e em menos de 24 horas fez o ritual da Ordem de Molay. Isso é uma coisa em comum. A diferença, tá? Eu acredito que a Ordem de Molay prega coisas um pouco diferentes da maçonaria, por conta do que eu tinha comentado anteriormente. Nós somos um pouco mais liberal e também somos um público um pouco mais juvenil, né? A maçonaria, o capítulo é patrocinado por uma loja patrocinadora. Nessa loja a pessoa mais nova tem 60 e poucos anos. Então, temos ideais muito
Tem conflito de geração, né? Temos essa separação, né? Somos próximos e tudo, mas não somos a mesma coisa. Derivamos deles, mas não tem ligação. Mas é uma coisa que o conflito de gerações dentro da ordem, tu vê se manifestar de uma forma diferente do que a gente está acostumado na casa da gente, é o que me parece, né? Por que eu digo isso? Me corrijam se estiver errado, no meu tempo era assim, quando o mestre conselheiro, primeiro conselheiro e segundo conselheiro formam uma chapa para concorrer, eles têm que ser aprovados pelo conselho consultivo, que é formado por tios, maçons e sêniores. Isso. Perfeito. Isso não mudou. Então, digamos ali que tinha... Então, de alguma forma, já ocorre um filtro aí, né? Temos a supervisão deles indireta, né? Eles, por nos patrocinarem, nos cederem locais, dinheiro, enfim, eles acabam fazendo parte indiretamente da ordem. Então, temos cargos dentro da ordem de Molay que é especificamente para maçons, que é o presidente do conselho consultivo, consultor regular, enfim. E temos honrarias específicas para eles, como a legião de honra, que é dada somente para o presidente do conselho. Isso. Vai lá. E como tu disse antes também, esse caso de conflito entre gerações causa mais liberdade dentro da ordem de Molay, que no caso são, como eu posso situar, o caso dos homossexuais. Que já não podem servir a maçonaria, mas tem uma liberdade maior dentro da ordem de Molay. Eu vou te falar que os demolês, eles têm, claro, a curiosidade que todos possuem sobre a maçonaria, por ser muito bem resguardada, né? Ela é bem fechada, é difícil saber o que acontece ali dentro, assim como é difícil saber o que acontece na ordem de Molay. Mas os demolês, eles não têm interesse direto em se tornar maçom. Eu não vejo isso, pelo menos no meu capítulo. Eu vejo eles mais entusiasmados em conquistar os altos graus da ordem de Molay. Então nós temos ali diversos graus, elos filosóficos e tudo, e eles têm mais vontade de adquirir aquilo do que fazer 21 se tornar maçom. Então, como eu disse, são ordens separadas, elas, claro, vão ter um vínculo por conta da fundação da ordem, do patrocínio, de cargos exercidos, mas elas pregam coisas diferentes. Uma coisa que a gente tem, assim, com a maçonaria, são os sinais, os apertos de mão e as assinaturas também. Que a gente, se eu tô na rua, assim, eu dou o meu toque, assim como a gente fala, e o cara devolve no mesmo toque também, a gente se reconhece como The Molay Day. É uma coisa bem legal, assim, que eu acho. Bem, temos, como o Arthur comentou, não temos segredos para esconder de vocês. Podemos ter palavras, toques, sinais, mas os nossos ideais nós nunca vamos esconder da vida profana, de qualquer não iniciado, por conta de tentarmos trabalhar na sociedade. Atualmente temos deputados que são demolês, enfim, vários cargos altos no governo. Fiquei curioso. O deputado Giuseppe Resgo, Partido Novo, foi mestre... Bom, aquela questão que a gente estava falando agora, né? De defesa desse liberalismo, do Estado mínimo. Foi mestre conselheiro estadual do Rio Grande do Sul em 2015, atual pastmaster, né? Então, ele é interessante, ele vai estar presente com nós na reunião do Dia do Meu Governo, que é uma atividade obrigatória da Ordem, que acontece em novembro, onde vai estar presente o secretário da Justiça do Rio Grande do Sul e o deputado, a pedido dele, vai estar presente. Em contrapartida daquilo que você falou, de não tornar a Ordem de Molay esse receio de ser um palanque, de ter cuidado ao politizar, se referir à questão política, um deputado do Partido Novo, numa atividade dessas, não é uma ideologização, não te parece? Sim, isso é que acontece quando ele, claro, ele já assinou a Molay, ultrapassou os 21 anos, quando ele fizer uma visita a um capítulo, inclusive tem uma reunião que é feita somente com mestres conselheiros, o CONAMESCO, foi realizada, é uma vez por semestre que ocorre, foi realizada agora na gestão 2019-2 em Santa Maria. O deputado Pepe estava lá presente. Ele nunca vai entrar na questão política. Ele em momento nenhum comentou o partido dele, os ideais políticos dele. Ele foi e fez uma palestra muito interessante que me ajudou bastante agora na administração do capítulo. Ele, como já mestre conselheiro estadual, né, mestre conselheiro estadual, ele fez uma palestra inteira de como se organizar e como administrar e como lidar com os guris. Para mim aquilo fez... Eu imaginei, eu nunca fui mestre conselheiro e ele me deu uma luz. Ele falou assim, trabalha dessa forma que vai fluir e vai girar e tudo vai dar certo.
deu um passo a passo assim para mim. Em momento nenhum vai comentar do viés político dele, dar o número dele para voto, isso não ocorre, né? Então... Não entra com bottom, nada? Os bottom, a gente tem pins da ordem, né? Tipo, não, mas os bottoms do partido... Do partido não, infelizmente não. Não, felizmente, né? Felizmente. Vocês já citaram um pouquinho assim sobre a organização e a estrutura, mas eu queria focar um pouquinho nisso, assim. Dentro do capítulo, quem é, digamos, o cabeça, assim, a maior pessoa é o mestre, é isso? Tá, não, é o seguinte, a gente tem divisão de poderes, tá? Assim como tem no Estado, dentro do capítulo tem também. O cargo de mais confiança, de maior cargo dentro do capítulo é o mestre conselheiro, tá? Ele vai ser auxiliado pelo primeiro conselheiro e o segundo conselheiro. Cada um vai ter uma função diferente. O primeiro conselheiro vai ter uma função mais administrativa e o segundo conselheiro uma função mais ritualística. Então um vai cuidar mais dos membros, um vai ter um contato, um convívio mais direto com os membros. Isso, claro, para a pessoa ser votada, ela tem que já ter um preparo para isso. E o primeiro conselheiro vai atuar mais administrativamente, como secretário, ele vai organizar as atas, enfim. Além desses, são os 3 pilares, né, para a realização de um capítulo. Além desses cargos, tem cargos administrativos, como o escrivão, que vai redigir as atas, temos o tesoureiro, que vai lidar com o capital, temos o hospitaleiro, que daí vai cuidar de é quase como se fosse um psicólogo do capítulo, sabe? Então, cada um tem sua função pré-determinada ali dentro. Está respondida a pergunta? Agora Terminou exatamente onde precisava. E daí vocês falaram também que existe um conselheiro regional, né? A regional é do Rio Grande do Sul, pega mais de um estado, ou é por uma parte do Rio Grande do Sul? Temos acima do mestre conselheiro, está diretamente o mestre conselheiro regional. No estado tem várias regiões. Tá? Nós antigamente tínhamos 5, agora são 6. Temos a região metropolitana, que é nós aqui, vai a Porto Alegre, São Leopoldo, ali essa região. Temos a região litorânea, que daí pega as praias, temos a região da Serra, temos a região centro-oeste, enfim, a região que pega ali quase Santa Maria, Livramento, pega quase outro país, mas tudo dentro do estado. Tá? Então, temos atualmente 7 mestres conselheiros regionais. Acima desses 7 mestres conselheiros regionais, tem um mestre conselheiro estadual adjunto e um mestre conselheiro estadual. E acima desse mestre conselheiro estadual está o grande mestre estadual, que não pode ser um demolei ativo, ele tem que ter mais de 21 anos. E tem que ser uma maçom. Né? Então, tu vê como a maçonaria supervisiona a ordem demolei. Atualmente, o grande mestre estadual é o Rua Saavedra, ele tem 30 e poucos anos, é sênior demolei do Mariano Fedeli, e é maçom, por obrigatoriedade. Né? Então, temos essa hierarquia de cargos dentro do Estado. E é legal isso de ter que responder a esses da maçonaria, digamos, né, esses mestres que está falando, e parece ser a ordem paramaçônica mais próxima da maçonaria, acho que exatamente por causa disso. Somos os queridinhos, assim, entre aspas, dos maçons, né? Eles gostam, inclusive teve um decreto do grão-mestre do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, do Gorgs. No decreto ele comenta, na real ele decreta, ele não comenta, ele quase que obriga todas as lojas a patrocinarem um capítulo. Então, está decretado que todos os maçons têm a obrigatoriedade de ajudar os demolês. Legal. Então, um maçom recusou ajudar um demolei, ele tem em conta um decreto do Supremo dele. Então, tem isso também. Né? E o César citou antes também, eu achei interessante. Então, dentro do capítulo, se tem esse mestre conselheiro, ele é eleito. Você tem formação de chapa para isso? Tu falou de chapas? Sim. E daí é aberto? Não é incomum ser chapas consensuais, né? Sim. É bem comum isso. Chapa única, é bem comum isso. Muito raramente vai ter 2 pessoas disputando ao cargo de mestre conselheiro ou de primeiro conselheiro, enfim. Porque é todo um preparo para assumir o cargo, né? Normalmente tu tem que passar pelo cargo de segundo ou primeiro conselheiro para assumir o de mestre conselheiro. Então a pessoa já tem que ter um preparo maior. Sobre a eleição, cara. A eleição. Tu estava falando que geralmente já se tem uma liderança, assim, que geralmente é escolhida, né? Nem sempre tem 2 chapas. Normalmente já se tem consenso geral de que aquela pessoa vai assumir determinado cargo. Normalmente a gente faz essa hierarquia de segundo conselheiro, depois ela vai para o primeiro conselheiro e assim assume o cargo de mestre conselheiro. Nós damos prioridade às pessoas que estão próximas da maioridade, que é próxima dos 21 anos, porque depois disso ela não vai poder exercer cargo nenhum. Então a pessoa, por exemplo, ela entrou na ordem com 19 anos, pegou o cargo de segundo conselheiro ou de primeiro com 20, a gente vai dar prioridade para que ela possa ser mestre conselheiro antes de se tornar maior de idade.
a óleo do Estado. Então a gente tem esse tipo de convívio. E é periódica essa eleição, assim, a cada quantidade de anos ou não? Sim. Ou é quando o mestre conselheiro completa 21? Os cargos, a gestão, né, dura 6 meses. Então, a cada ano tem 2 gestões. Tu pode se reeleger, eu posso ser mestre conselheiro 2 gestões seguintes. É raro, bem raro. Normalmente ocorre por necessidade, porque quem passa pelo cargo de mestre conselheiro deixa pro próximo primeiro conselheiro assumir, né? Agora, vamos supor... Até porque quem tá deixando quer dar uma respirada. Porque é pesado, né? Tirar o colar pesa bastante. Me parece ser bastante saudável isso também, né? Porque daí tem digamos que um giro do mestre conselheiro. Sim, não tem desgaste tão grande. E ele tem a obrigação de auxiliar o próximo mestre conselheiro a administrar, porque ele tá assumindo ele pela primeira vez, né? Então tu tá auxiliando alguém que tem menos experiência que tu, que é a base da ordem, né? E voltando, se tu fizer, por exemplo, uma semana antes de eu assumir meus 21 anos, eu pego um cargo de mestre conselheiro, porque eu estou dentro da regularidade, estou dentro das normas. Durante a minha gestão eu fiz 21 anos, até o final da gestão tu fica como membro ativo, mesmo ultrapassando os 21. Isso pode ocorrer. Então é uma forma de tu continuar ativo depois de sênior, entre aspas, durante um curto período de tempo. É 6 meses, mas é um tempinho a mais. E as regionais e estaduais vocês elegem também, daí? Sim, mas daí, por exemplo, num capítulo, quem faz a votação são os demolês, graus demolês, né? Os iniciáticos não podem votar ainda. Eles elegem um mestre conselheiro. Para a votação de mestre conselheiro regional, estadual e nacional, quem faz votos são só os mestres conselheiros e o presidente do conselho. Como eu disse, tem um conselho que é praticamente a maçonaria e sênior demolês acima dos demolês ativos. Então tem um voto que sai do conselho e um voto que sai do capítulo. O voto do capítulo do mestre conselheiro, o voto do conselheiro do presidente do conselho. Então são 2 votos por capítulo para esses cargos mais altos, né? É quase como eleição por delegado. Uma coisa por colégio eleitoral. Sim, mas entra em consenso, né? Por exemplo, em Santa Maria estava todos os mestres conselheiros do estado e o grande mestre estadual. E tinha que votar sobre a unificação dos 2 supremos que eu tinha comentado anteriormente, né? E o voto é do grande mestre atual, somente dele. Ele podia simplesmente pegar o que ele queria e votar, mas ele reuniu todos, a gente fez uma votação e por unanimidade a gente votou sim ou não, né? Então tem, querendo ou não, essa democracia. Essa eu quero perguntar pro Rafael Viana, que eu quero ver o quanto ele estudou já. Que é... Então, o capítulo, né, dentro da ordem, ele tem vários graus, né? Pelo que eu entendi, o primeiro grau seria da cavalaria, isso? Ou quais são os graus já? Dentro da ordem de demolei, o primeiro é o iniciático, e depois tu passa para o demolei e depois para a cavalaria. Cavalaria é o último grau dentro da ordem. E esse é o último grau dentro daí, depois só pega funções, no caso cargos, como vocês dizem. Cara, assim, até quem é demolei tem dificuldade para entender os graus da ordem, né? Porque dentro da ordem demolei temos a ordem da cavalaria, que é só desenhando para tentar explicar, né? Temos o iniciático, o demolei, o nobre cavaleiro, que é o nome do grau, e o cavaleiro do ébano, certo? Então isso aqui faz parte da ordem da cavalaria, isso aqui faz parte da ordem demolei. Então eles englobam o mesmo grau, mas se tu dar continuidade, o cavaleiro do ébano não faz parte da ordem demolei. Desde 1987 que eu tô tentando entender isso. Que o desenho facilitou. A gente vai ter que disponibilizar o desenho. E agora O desenho vai pra cá, né? Agora tem mais, tá? Não acabou. Esses são os graus que tu pode adquirir ali. Além disso, temos um grau honorífico, tá? Que pra tu adquirir ele tem que ser grau DM ou superior, daí não importa. E ter 5 anos de ordem, que é o grau Chevalier, né? Que é cavaleiro em francês. Esse grau é dado somente aos que têm mais de 5 anos de ordem e executam trabalhos incessantes em seu capítulo. E esse ano nós vamos disponibilizar o Chevalier para o meu irmão. É surpresa ainda, então não vou pronunciar o nome do irmão. E esse grau é interessante porque não é fácil adquirir ele. Você tem que mandar uma recomendação para o Supremo. O Supremo tem que analisar a vida demolei dele e ele retorna
plano está aprovado ou não. Agora todo mundo que escutar vai ficar na expectativa, cara. Não descobrir quem é. Não vou poder enfrentar. Eu proponho lá no pós-créditos, assim, falar bem baixinho, que daí todo mundo De longe. vai ficar E ouvindo. tem um custo bem alto o grau Chevalier por conta das honrarias que acompanha, né? Então o capítulo tem que fazer o pagamento do grau. Fiquem atentos, daqui a alguns minutos será revelado o nome. Continuem conosco. Após o break. Se tiver programa de auditório de domingo, você fica 10 horas pra falar uma coisa. E pra semestre conselheiro tem que ser da cavalaria já daí. Não. O único pré-requisito para ser mestre conselheiro claro, a gente chama de luzes, né? Primeiro conselheiro, segundo conselheiro e mestre conselheiro, é ter ocupado o cargo de primeiro ou segundo conselheiro antes de assumir o de mestre e ser grau de demolei. Tu não pode assumir mestre como grau iniciático, né? É meio incoerente, é contra-intuitivo. Essa vai para o Arthur, então, porque eu acho que ele já deve saber, né? Quais são os significados dos elementos que compõem o emblema da ordem, então. A emblema da ordem é riquíssimo, né? Sim, então, se for falar tudo vai demorar um pouco. Eu acho que tu deve pegar os mais importantes, que é a coroa, as espadas, o elmo. Vou falar tudo brevemente. A coroa é o símbolo que representa a coroa da juventude, certo? Ela constantemente relembra um demolê de suas promessas e das 7 virtudes da ordem. Eu só explicando que a coroa da juventude é uma coroa na qual tem 7 joias e cada joia representa uma virtude, que são nossas 7 virtudes. Então, por isso. As pérolas e os rubis que estão na coroa é uma homenagem para os fundadores. Os 9 jovens que são os criadores da Ordem de Molay, as pérolas deviam ser substituídas por rubis quando cada um dos fundadores da Ordem morressem, sabe? Se tu pegar o símbolo da Ordem antigamente, tu vai ver que tudo era branco. E conforme os fundadores foram falecendo, foram virando vermelho. Hoje, o símbolo atual já todos são rubis porque todos os fundadores morreram. O último morreu em maio de 2002. O elmo é o emblema do cavalheirismo. Ele apresenta o bom caráter. A cruz branca de 5 braços simboliza a pureza de suas intenções, sempre relembrando o slogan da ordem, que é nenhum demolei deverá falhar como um cidadão, como um líder ou como um homem. Vou pintar radial branco. As espadas cruzadas representam a justiça, a coragem e a gentileza. Ela nos relembra que os demoleis não deverão ser arrogantes ou intolerantes. E as estrelas que estão em torno da lua são um simbolismo da esperança. Elas devem nos lembrar dos nossos juramentos e os deveres que temos para os irmãos da ordem. Então, gente, eu coletei novamente no oráculo, né? O Supremo Conselho da Ordem de Molay do Brasil, então, foi fundado em 12 de abril de 1985, confere? Corretíssimo, como eu tinha dito anteriormente. Nem tinha visto que estava aqui errado. Não tinha visto, também. Tá, o Supremo Conselho da Ordem de Molay para o Brasil foi fundada pelo Tio Mansur, no Rio de Janeiro, capítulo número 1 do país. E esse outro conselho, que é o Supremo Conselho da Ordem de Molay para a República Federativa. A federativa é o único diferencial, por isso a gente chama de federativa, esse Supremo Conselho. Ela veio para o Brasil em 2004, então tu vê a diferença de anos, né? Então, claro, teve essa disputa por poder, mas já se acertou tudo. Uma dúvida que surgiu, e agora que vocês falaram que existe essa unificação aí do Conselho próprio brasileiro com o Conselho Internacional, daí a partir disso, então, digamos que os mestres conselheiros vão poder votar para esse Conselho Internacional, daí com essa unificação. Sim, inclusive esse é o ano do centenário. Esse ano a Ordem fez 100 anos, né? e teve um congresso internacional em Kansas. Inclusive foram muitos brasileiros, inclusive irmãos de Porto Alegre, irmãos do Marina Fideli, né? E por conta disso, agora da unificação, nós podemos votar diretamente aos cargos superiores, assim. Claro, para fazer um voto a mestre conselheiro internacional, tem que ser mestre conselheiro estadual. Tem que ser um cargo mais superior. Na
Unip EAD, você é quem escolhe como e onde vai estudar. Cursos à distância que se encaixam na sua vida e no seu bolso. Você pode estar em qualquer lugar e a Unip está com você. Qualidade de ensino e cursos reconhecidos pelo MEC, com professores online 24 horas. Unip EAD. Mudar sua história só depende de você. Ainda antes de nós terminarmos, né, eu gostaria de lembrar algo que eu esqueci lá no início, é de citar que nós temos um apoiador aqui, que é a empresa Capacitar, que representa a Unip aqui em Canoas, né, que é uma empresa que oferece graduação, pós-graduação. É uma instituição que apoia projetos de escolas públicas, né, então o dia que vocês quiserem fazer uma graduação, procurem lá porque eles merecem a matrícula por causa disso. Eu não sei se os meninos já sabem, já prestaram atenção aí, nós também fazemos parte de uma rede gaúcha de podcasts, né? Então nós temos a nossa própria ordem discreta de podcasts aqui no Rio Grande do Sul, que é a Podcast E, né? Dentro dessa ordem também nós temos outros irmãos aí, que é o Roteiro Cast e um Plano para Dominar o Mundo, que é um podcast de ex-alunos da escola também, né? E... É bem ramificada a coisa. É bem ramificado, né? Nós estamos ampliando a nossa ordem, assim, né? Estamos procurando patrocinadores, né? Patrocinar os nossos capítulos aí, né? Vale a pena ressaltar. Cara, mas agora eu queria, mais pro final, fazer eu não sei se antes, quando eu me ausentei um pouco aqui, nem sei se o público vai notar depois sem eu falar, né? Mas eu queria fazer a pergunta mais idiota que geralmente devem fazer para vocês, né? Vocês acham que tanto a maçonaria quanto a Ordem Demolei, vocês acham, quando eu pergunto a vocês, é coisa do capeta, né? Foi comentado antes. E o que responderam aí antes, então? Eu não comentei isso aqui, mas na sala de aula, quando descobriram que eu era Demolei, eu sofri um baita preconceito. Tem até hoje uma guria que vive falando assim, que ela olha às vezes as fotos no Facebook, isso aí é tuas coisas de religião, né? Tu aceita, né? Um aluno me fez a pergunta ali, um colega, se eu bebi sangue de bode na minha iniciação. Aí eu perguntei, onde tu viu isso? Que quando eu vi que tu era, eu pesquisei na internet o que era e falaram que bebia sangue de bode, que tinha que sacrificar não sei o quê. E é bem assim. Existe um preconceito muito grande em torno das ordens iniciáticas, né? Ainda mais por serem discretas, porque acho que isso é algo humano, que o ser humano ele tem medo do desconhecido. Então, por exemplo, o escuro. Tu não tem medo necessariamente do escuro, mas sim do que tá ali tu não enxerga. Então tu tem esse medo do que tu não consegue entender. Desconhecido mesmo, assim, né? E você chegaram a comentar antes sobre essa figura do bode, porque mesmo esse grupo de motociclistas é bodes do asfalto, né? Que a gente acaba adotando, é o nosso mascote. A gente tá pensando em comprar um bode e deixar lá pra pastar a grama. Não precisa cortar daí. Porque acaba sendo uma sátira, né? A gente acaba levando como algo jocoso, uma zoação. E aí, meninos, então, pra finalizar, alguém quer fazer mais alguma colocação e contar mais uma história marcante, alguma coisa assim? Tá, César, e como é que é, não sei se vocês comentaram antes também, como é que é essa vida, assim, de... Agora eu já não faço, já de sênior demolei, assim. Depois que tu... Não, de vez em quando bate uma saudadezinha, agora depois, o fato me reaproximou da ordem foi que recentemente minha mãe faleceu, né? E aí bate com a saudade, tu lembra da cerimônia das flores, aí fui lá e passei o seguinte recado pros seus irmãos, pros nossos irmãos, né, que vem cá, dá um beijo na mãe, vem cá, deixa a mãe arrumar essa gravata aí preta que tá torta. Quando a mãe falar assim, aproveitem, porque não é pra sempre, né. Basicamente isso que me reaproximou e eu frequentei umas reuniões seguidas lá no Cidadela das Virtudes. Quero mandar um abraço pro Saul. Muito bom. Mais alguém quer mandar um abraço? Deixa eu pegar minha bichinha. Oportunidade. Eu quero aqui, ó. Peraí. Eu sou maguila. E se torna sênior com 21 anos, então, né? Sério. Ou daí vira sênior, ou que nem o Rafael tava falando antes aqui, que se for mestre conselheiro, daí consegue ficar de repente um pouquinho mais. Uns meses ali. Ganha uma sobrevida. Ganha uma sobrevida. Se a tua gestão começar um pouco antes de tu completar 21 anos ali, né? Mas e tu, quando fez 21, tu foi diminuindo gradativamente o teu contato? Não, meu contato diminuiu antes, quando eu fui prestar o serviço militar, dos 18 até os 19, quase 20, aí já não retomei a ordem, daí fruto daquele racha que não estava, digamos assim, motivado.
talvez por isso, de vez em quando bate uma saudade, né? Tu foi preso no quartel? Não. Aliás, para as pessoas que gostam de vivenciar experiências, alguém deseja ser preso, o bom é no quartel, né? É uma boa oportunidade. É melhor no quartel, no bailéu, como se diz na Marinha, né? Do que num presídio convencional, né? Acredito que seja menos pior. Chegando ao final, então, gostaria de agradecer mais uma vez aqui, principalmente ao Rafael Krause. Krause, isso. Eu pronunciei certo dessa vez, que é o nosso visitante aqui, né? O Arthur está no primeiro podcast. Há quanto tempo a gente já está falando sobre esse podcast, né, Arthur? Acho que já estão uns 3 meses já, né? E o Arthur, que é um dos nossos ouvintes aqui, né? Um dos poucos alunos que nos ouvem aqui, né? Não fala assim, cara. Tem um monte. Tem um monte, assim, acho que tem todos os 1.100 alunos, mais a família, né? Isso que saíram também. O Rafael Viana, que também que é nosso presidente do Grêmio Estudantil, né? Então, olha aí, liderança da escola aí, né? E também agradecendo ao Rafael, primeiro podcast, né? Espero que vocês voltem sempre. O Arthur, se quiser preparar outra pauta, já também falar mais sobre Demolay ou uma específica sobre maçonaria, aí é só a gente marcar uma data para falar sobre isso. O César já tá na segunda, né? Na próxima você já pode pedir música, né? Olha aí. 3, né? É o professor Nicasso aí, então a gente encerra por aqui. Se ninguém quer dizer mais nada. Nada mais a vida a tratar. Exatamente. Seguiremos encerramentos. E uma vida longa e próspera a todos aí, então. Valeu. Maravilha. Um abraço.